O exercício 2.12 do Moisés, volume 1, diz que é possível obter a aceleração da gravidade através de um método no qual você tem um tubo e você joga uma bolinha dentro do tubo e você marca uma altura z. Se você medir o tempo de subida e de descida, no qual o tempo de subida é o T1 e o tempo de descida é o T2, você consegue, e usando a altura z, você consegue calcular a aceleração da gravidade, que tem esse resultado de 2z dividido por T1 vezes T2. Para a gente resolver esse exercício, como é um exercício de cinemática, você já deve imaginar que a gente vai usar as equações de movimento e vai tentar relacionar elas de uma forma que a gente consiga resolver o problema. Nesse exercício, a gente vai pegar a equação para a subida, T1. Eu preciso de uma equação que envolva o tempo, então aqui o Torricelli não vai ser útil. E eu também preciso usar a distância, né? Porque a altura z é uma medida, é um parâmetro que eu tenho. Então, a equação ideal aqui é o sorvetão, que diz que o ΔS é igual ao V0t mais a aceleração vezes t ao quadrado sobre 2. Para a subida, a altura z vai ser z, que é a distância que a bolinha vai percorrer na subida, é igual a V0 vezes T1, que é o tempo de subida, menos, né, porque no caso aqui a aceleração da gravidade está para baixo, então menos G vezes T1 ao quadrado sobre 2. Então esse é o valor de Z na subida. Agora a gente vai fazer a mesma coisa, só que para o tempo de descida, que é o tempo T2. Na descida, você concorda que quando ela desce, ela vai ter uma velocidade inicial, que é a mesma velocidade inicial de quando ela começa a subir. Porque é um movimento uniformemente acelerado. E na inversão de sentido, ela vai atingir a mesma velocidade inicial quando ela iniciou o movimento, né? Porque tem uma certa simetria nesse movimento, né? Então a descida vai ser a altura z. No caso eu também vou fazer o z negativo, porque agora eu estou indo para baixo. Então eu estou assumindo aqui o meu eixo como sendo positivo indo para cima, tá? Vou colocar eixo z aqui. Então agora vai ser que o menos z é igual ao V0 vezes o T2. Só que agora o V0 é negativo, né? Porque ele também aponta para baixo. Mais, né? Agora mais, porque a aceleração da gravidade está no mesmo sentido do movimento. Então mais G vezes T2 ao quadrado sobre 2. Então essas são as equações. E agora trabalhando elas eu consigo chegar no valor de G. Essa equação, você concorda que se eu multiplicar por menos 1, ela fica Z é igual a V0 vezes T2 menos GT2 ao quadrado sobre 2? Então ela fica meio que semelhante à equação 1, né? E bom, eu quero chegar no resultado em que G é igual a Z, deixa eu ver aqui, a 2Z, né? Dividido por T1 vezes T2. A única variável aqui que não está nessa resposta é o V0. Então, eu vou substituir o V0 na equação 1 e depois vou substituir ele na equação 2. Então, isolando o V0 aqui na equação 1, eu vou ter que o V0 vai ser igual a Z mais GT1 ao quadrado sobre 2. Tudo isso dividido por T1. Substituindo então a velocidade inicial V0 aqui na equação 2, a gente vai ter que o Z é igual a V0, que é Z mais GT1 ao quadrado sobre 2, tudo isso dividido por T1, vezes T2, menos GT2 ao quadrado sobre 2. Eu vou multiplicar os dois lados por T1, então eu vou ter ZT1 é igual
a z mais gt1 ao quadrado sobre 2. Aqui eu já vou fazer um MMC, então aqui fica 2z. Tudo isso aqui vezes t2, menos gt1 vezes t2 ao quadrado sobre 2. Então aqui a gente vai ter z vezes t1 é igual, fazendo aqui essa distributiva, vai ficar 2z t2 mais gt1 ao quadrado vezes t2, tudo isso dividido por 2, menos gt1 t2 ao quadrado sobre 2. Então a gente vai ter z vezes t1 é igual, como os denominadores são iguais, a gente faz a subtração no numerador. Então vai ter 2z t2 mais gt1 ao quadrado vezes t2 menos gt1 vezes t2 ao quadrado. Tudo isso dividido por 2. Eu já posso passar o 2 para cá multiplicando, então vai ficar 2zt1 é igual a 2zt2 mais gt1 ao quadrado vezes t2 menos gt1 vezes t2 ao quadrado. Então eu vou passar isso para cá subtraindo, então eu vou ter 2zt1 menos 2zt2 é igual, já vou colocar o g em evidência, então vai ficar g vezes t1 ao quadrado vezes t2. Aqui eu já vou fazer uma coisa, na verdade. Eu vou colocar o g, o t1 e o t2 em evidência. Então vai ficar gt1 vezes t2 vezes t1 menos t2. E aqui desse lado vai ficar 2e t1 menos t2 em evidência, que é igual a gt1 t2 t1 menos t2. Então esse termo ele vai se cancelar. Então a gente tem 2t é igual a g, 2t não, né? Aqui é z, né? 2z é igual a gt1 vezes t2. Então g é igual a 2z dividido por t1 vezes t2, como a gente queria demonstrar, certo?